Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar esse vídeo aqui resolvendo algumas questõezinhas, tá, que foram passadas para mim. Eu vou resolver a questão explicando como se faz as mesmas, ok? Com teoria e, se for o caso, alguns exemplos. Então, a primeira questão é essa aqui. Deixa eu botar ela para cá. Diz o seguinte: considere o hexágono regular, lembrando que regular significa dizer que lados e ângulos iguais entre si. O que significa isso? Que todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais. Entre si é porque lado é igual a lado e ângulo é igual a ângulo, tá? Não estou dizendo que a medida do ângulo é igual à medida do lado, ok? E quando ele fala de hexágono, é um polígono com 6 lados. Lembra, o Brasil é penta, ele quer ser hexa, tá? Hexágono 6. Mas claro que ele não vai conseguir, porque quem vai ganhar é a minha Alemanha. Mas vamos lá, vamos deixar isso para depois. Considerando o hexágono regular, como da figura a seguir, é possível definir que ele pode ser decomposto em 7 triângulos, 4 triângulos, 3 triângulos e 6 triângulos. Equilátero significa que todos os lados são iguais. Então, quando ele fala que os triângulos são equiláteros, eu não posso fazer, por exemplo, esse triângulo aqui, ó, e fazer isso daqui, 2. Esse triângulo não é igual a esse triângulo. Então, esses triângulos não são equiláteros. A pergunta que ele quer é: quantos triângulos equiláteros eu posso decompor esse hexágono? Então, o que é que você deveria fazer? Aqui é o seguinte: você deveria traçar algumas retas, que são chamadas de diagonais, para dividir o hexágono. Corta ele ao meio e ligar todas as diagonais. O que é diagonal? É esse segmento que une os vértices. Então, ó, deixa eu só voltar aqui. Pronto. Então, o que é que a gente conseguiu aqui? Conseguiu decompor esse hexágono em 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. Todos esses triângulos têm a mesma medida, ok? Então, essa é a primeira questão. Vamos para a segunda. A segunda questão, eu vou puxar aqui a figura, ela já contém algumas respostas, tá? Vai servir até como base para a gente. A segunda questão é essa daqui, ó. Quanto mede o perímetro de um octógono regular, cuja medida do lado corresponde a 5,9 centímetros? Então vamos lá. Perímetro significa o quê? Soma de todos os lados. Soma de todos os lados. Octógono tem 8 lados, tá? Irregular, aqui, né? Vimos na questão anterior que todos os lados são iguais. Então ele quer um perímetro de uma figura que tem todos os lados iguais e esses lados medem 5,9 e essa figura tem 8 lados. Então como é que a gente faz essa questão? Perímetro é igual a 8, porque é um octógono, vezes 5,9. Então, 8 vezes 5,9. Vamos fazer essa continha? 5,9 vezes 8. 8 vezes 9,
72, sobe 7. 8 vezes 5, 40, mais 7, 47. Como eu tenho uma vírgula aqui, eu vou andar uma casa decimal para a esquerda. Então vai ficar 47,2 centímetros, ok? Centímetros, lembrando, porque você acompanha a medida dada na questão. Essa foi a segunda questão. Vamos para a terceira. A terceira questão diz o seguinte. Deixa eu pegar ela aqui. Também é sobre geometria, tá? Então ela está aqui. Deixa eu só descer ela um pouquinho. Aí vamos lá. Ó, uma sala de aula em formato retangular tem 6,5 metros de largura. O perímetro dessa sala é de 32,6 metros. Qual o comprimento dessa sala? Qual a área dessa sala? E tem algumas perguntinhas aqui que ele está fazendo. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que observar. Ele diz que o formato é retangular. Então vamos desenhar um retângulo. Vamos construir um retângulo aqui. Só subir aqui um pouquinho para ficar mais fácil. Pegar ele aqui. Vamos desenhar aqui a sala. Fazer um retângulo. Ver se eu consigo fazer um retângulo bem bonitão. Pronto, aqui está o retângulo. Ok? Aí ele diz o seguinte. Que tem 6,5 metros de largura. Então, 6,5 metros. E aqui é o comprimento. Eu não sei quanto é esse comprimento, x. Só que lembra, o retângulo é um paralelogramo. O que é um paralelogramo? É uma figura que todos os lados são paralelos entre si. E os lados paralelos apresentam a mesma medida. Então, se esse lado aqui é 6,5, esse outro também é 6,5 metros. Se esse pedacinho aqui é x, que você não conhece, esse outro de cima também é x. Ok? E ele diz que o perímetro dessa sala é igual a 32,6 metros. Ele está dizendo que o perímetro é igual a 32,6 metros. O que é perímetro? É a soma de todos os lados, tá? Então, esses aqui foram os dados da questão. Na letra D aqui, que ele fala, é qual o comprimento dessa sala. Vou fazer o seguinte, vou colocar essa figurinha aqui em cima, para ver se a gente consegue fazer esses cálculos aqui embaixo. Então, vou botar aqui, para não atrapalhar também a visão de vocês. Então, esses aqui foram os dados da questão. Então, vamos lá, responder aqui. Letra D. Qual o comprimento? Então, sabemos que pela questão, o perímetro é igual a 32,6 metros, ok? Só que quem é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, eu tenho dois lados desconhecidos e dois lados medindo 6,5. Então, eu tenho o quê? 6,5 mais 6,5 mais um lado desconhecido mais outro lado desconhecido é igual a 32,6. Então, aqui eu vou ter que 13 mais 2x, porque eu tenho dois lados, então fica 2x igual a 32,6, certo? Então, como é que eu determino esse valor de x aqui? Seguinte, como você está no sexto ano, você ainda não aprendeu a resolver a equação do primeiro grau, tá? Como você não aprendeu a equação do primeiro grau, eu não vou fazer essa continha passando o número para lá, dividindo. Eu só quero que você entenda o seguinte, que 32,6 é a soma de 13, que são esses dois lados aqui medindo 6,5, e dois lados desconhecidos. Como é que eu descubro isso? Você vai pegar
o 32,6 e subtrair de 13, ok? Sem definição da equação, porque você ainda não viu isso. Vamos subtrair. 0 para 6 dá 6. Aí aqui faz aquele get-get, né? Tira 1 do 3 aqui, fica 2 e vem 1 para o 12. Aí 12 menos 3 dá 9. 2 menos 1 dá 2. Então, tirando aqueles dois lados que medem 6,5, sobrou 19,6. 2 menos 1 dá 1, não 2. Então, o que é que eu tenho que fazer? 19,6 é a soma dos outros dois lados que eu não conheço. Então, o meu comprimento será o quê? 19,6 dividido por 2. Então, vamos fazer essa continha. Eu tenho 19,6 dividido por 2. 19 dividido por 2 dá 9, né? 9 vezes 2 dá 18. Epa, vamos lá fazer aqui um detalhe. Estamos no 6º ano. Se estamos no 6º ano, a divisão é desta forma aqui. Esse número aqui, ele tem uma casa decimal, que é o 6. E esse número aqui, o 2, não tem casa decimal alguma. Então, o que é que eu faço? Para eu eliminar essa vírgula, eu acrescento um zero ao lado do 2. Então, essa continha vai ficar assim, ó. Vou tirar esta vírgula daqui e acrescentar um zero no 2. Por que um zero no 2? Porque eu só tenho o número 6. Só tem um número após a vírgula. Se eu tivesse 2, colocava 200. Então, essa minha continha será assim, ó. 196 dividido por 20. Aí aqui eu vou ficar com 9. 9 vezes 20 dá 180. Que é aquele mesmo procedimento que seu pai falou, né? 9 vezes 2 dá 18. Acrescenta o zero, 180. Perfeito. Então, 6 e aqui é 9. Só que 16 eu não posso dividir por 20. Então, acrescento uma vírgula ao lado do 9 e coloco um zero ao lado do 6. Isso daqui dá 8. 8 vezes 20 dá 160. Ou aquilo que o pai falou, né? 8 vezes 2, 16, acrescentou um zero. E a divisão é exata. Então, a resposta aqui é 9,8 o que? Metros. Aí eu peço o seguinte, caso não tenha entendido o procedimento, né? Volta o vídeo que você consegue. Aí agora ele diz o seguinte, na letra E. Qual a área dessa sala de aula? Então, letra E. Letra E está aqui. A área de um retângulo é base vezes altura. Só que ele não falou base vezes altura aí na questão. Ele falou sobre largura e comprimento. Então, comprimento vezes largura. O comprimento foi o que acabamos de calcular, né? 9,8. A largura foi dado, que é 6,5. Então, vou ter que fazer essa continha. Vou fazer essa continha aqui do lado esquerdo, tá? 9,8 vezes 6,5. 5 vezes 8 dá 40, vão 4. 5 vezes 9 dá 45. Mais 4, 49. 6 vezes 8, 48, vão 4. 6 vezes 9, 54. E 4, 58. Aí 0, 9 mais 8 dá 17, vai 1 para lá. 8 e 4, 12, com 1, 13, vem 1 para cá, 6. Eu tenho duas casas decimais, então vou andar duas vírgulas para a esquerda. 1, 2.
Então a resposta aqui ficará 63,70 metros quadrados. Por que metro quadrado? Porque comprimento tem metro e largura tem metro. Somando os dois, metro quadrado, potência. E na letra F diz: será colocado piso novo nessa sala. Cada piso mede 60 por 60 centímetros. A quantidade de pisos necessários será de... Bom, vamos lá. Para fazer essa questãozinha, eu tenho que determinar a área de cada piso desse. Deixa eu jogar essa área para cá. Só melhorar aqui que eu apaguei as vírgulas, mas rapidinho a gente coloca. Então aqui eu vou botar a letra F. A área do piso. Ele falou que é 60 por 60. 60 por 60, só que é centímetros, tá? Eu vou transformar isso em metros quadrados, porque eu vou trabalhar com a área da figura completa. Então, o que é que você faz? Multiplica normal, 60 vezes 60, só que lembra que eu estou trabalhando com centímetros. E isso daqui dá 3.600 centímetros quadrados, ok? Só que lembra que, vou colocar aqui de verde, lembra que 1 centímetro é igual, ou ao contrário, que 1 metro é igual a 100 centímetros, ok? 1 metro é 100 centímetros. Então aqui eu tenho 2 zeros. Só que ali eu estou trabalhando com metro quadrado. 1 metro quadrado terá, se 1 metro é 100, 2 metros vão ser o quê? 10.000 centímetros quadrados. O que é que eu quero dizer com isso? É que você vai ter que andar a vírgula para a esquerda 4 casas, a quantidade de zeros que o número tem, no caso 10.000. Então isso daí será igual a 2, 3, 4, 0,36 metros quadrados. Eu transformei centímetros quadrados em metros quadrados, tá? Então cuidado com aquela dicasinha ali. Deixa eu só colocar ela do lado esquerdo, que eu vou precisar de espaço. Só diminuindo aqui. Só ajeitar aqui que deu um probleminha aqui na gravação.